Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais um dia de estudos com a nossa disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, chegando ali em seus momentos finais. Estamos ali na reta final do primeiro módulo do nosso curso e hoje, na nossa disciplina de Educação Midiática, a gente dá continuidade a falar sobre a questão das novas tecnologias. A gente vai falar sobre as novas tecnologias e não simplesmente a tal da TIC, as tecnologias que são utilizadas aqui em nosso meio, mas as novidades que estão chegando e que ainda estão sendo implantadas aí no nosso mundo, como por exemplo, tá aí o 5G que acabou de chegar aí no nosso Piauí. A gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai ter essa conversa sobre isso, ver como essas tecnologias estão mudando o modo de aprender a escola. Vamos ver na sociedade, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a sociedade, quais são as mudanças que estão ocorrendo e o que é esperado para o nosso futuro. Turminha, vamos lá. Antes de mais nada, quero pedir para cada um de vocês que estão aí me acompanhando da sala de aula, direto do YouTube, você faça uso dos nossos meios de comunicação, nosso chat. Se caso você tiver alguma dúvida, tiver algo a falar durante a nossa aula, pode mandar a mensagem aí, eu vou estar sempre de olho aqui no nosso chat para poder responder o mais rápido possível você sobre tal tema, falar sobre tal assunto. Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula de hoje, vamos entrar no nosso tema de hoje, falar sobre as novas tecnologias para a transformação digital. Pessoal, começamos a falar sobre isso na semana passada. Mas no tópico da semana passada, sobre essas novas tecnologias, a gente falou de um modo bem amplo, um espectro bem amplo, e hoje eu vou aprofundar mais na questão da tecnologia voltada para o nosso curso, para o mundo tecnológico, na visão de nós, da informática. Então, como objetivo, nosso objetivo de conhecimento, nós temos ali novas tecnologias para a transformação digital. O objetivo de hoje, o nosso objetivo de aprendizagem de hoje é conhecer tecnologias utilizadas como a cloud, a nuvem, vou falar um pouco sobre ela, a internet das coisas e a inteligência artificial. Vou voltar principalmente nesses 3 pontos aí, mas a gente vai ver que existem novas tecnologias que utilizam-se destas mesmas tecnologias aí para se engrandecer. A gente vai falar um pouquinho também sobre elas. E aí, na aula de hoje, além disso, nós devemos ainda falar sobre como essas tecnologias causam impacto. Como ela chega na sociedade, chega na sociedade, como ela muda, faz mudanças, e até mesmo aquelas pessoas que não têm acesso, como a falta disso, vendo no mundo todo tecnológico, como isso acaba lhe afetando. E aí é o que nos toca, principalmente na nossa realidade aqui dentro do nosso Piauí. Então, sociedade tecnológica, novas tecnologias de informação e comunicação. A gente sabe que essas novas tecnologias, como falado na aula anterior, essas novas tecnologias, chegam-se a cada tempo. Elas não é necessariamente elas são apresentadas simplesmente como está aí, esta é uma nova tecnologia e acabou ser agregado. Não tão a apresentação dela, o modo de chegada dela, digamos que não seja tão demonstrado como o 5G vem chegando hoje em dia. Ele já veio sendo falado sobre ele, a gente vê notícias a todo tempo, mas tem outras tecnologias que chegam de modo mais tímido, chegam de modo mais escondido. Então a gente tem que ver um pouco sobre toda a realidade e até mesmo na questão de alguma tecnologia, como o caso da internet sendo melhorada, o que isso vai afetar as outras tecnologias já existentes. E é isso que com a chegada desses novos meios, a chegada dessas novas tecnologias, é isso que causa esses tais novos rumos para a sociedade, novas decisões. Vamos focar aqui dentro do nosso Piauí, como já foi falado aí nesta aula, nas nossas aulas aqui de educação midiática, foi falada lá nas aulas de projetos também, da questão de com estas novas tecnologias chegando aqui dentro do nosso estado, como vai agregar valor até mesmo como o agronegócio, como algo como a agricultura possa se valer do uso
até mesmo de tecnologias como essa, de a melhoria da velocidade da internet, o uso da nuvem, o uso dessas tecnologias. Porque na utilização, digamos, no manejo de plantações, podemos utilizar maquinários, muitas vezes até mesmo sem ter o toque ali do ser humano, sem o ser humano estar necessariamente dentro daquele maquinário. Como é o caso do uso dos drones. Vocês devem ter ouvido falar, a notícia agora nesses últimos tempos, saiu agora há pouco tempo nos nossos jornais, que o TSE vai utilizar drones para fazer a vigilância durante o dia da eleição. No dia da eleição, teremos, além da questão do uso dos guardas, teremos também o uso de drones para fazer a vigilância nas ruas, contra boca de urna, contra compra de voto. Então, teremos o uso da tecnologia neste meio. Desse modo. É claro, vamos entender o seguinte, é claro que uma tecnologia como essa, o uso de drones para vigilância, não vai chegar em todas as cidades. É bem provável que em muitas das cidades aí você nem veja isso, principalmente nas capitais. Mas é o início, é o pontapé inicial para isso, é os novos rumos que a sociedade está tomando. Ou seja, agora, você estar aí na sua cidade e ver um drone passando na sua rua, passando ali, e ele vigiando a sua rua, fazendo o papel de um guarda, você vai estranhar, você vai achar aquilo estranho, muitas pessoas vão ficar de olho, mas com o tempo isso se torna tão normal quanto uma pessoa atender um telefone. A pessoa atender ali um smartphone, pega o celular do bolso e tal e atende. Isso hoje em dia é tão normal, mas se a gente voltar no tempo ali, se voltarmos a algum tempo atrás, pelo menos uns 30 anos atrás, há 30 anos atrás, quem tinha um celular, quem tinha um smartphone, era uma coisa assim extraordinária, uma pessoa extraordinária que tinha conseguido aquela tecnologia. E hoje em dia está tão difundida aí, está normal. E aí tem que entender que esses novos rumos para a sociedade, esses tais novos rumos, eles chegam ali trazendo ali em si algo como os rumos da tecnologia mesmo, os tecnológicos, o que isso pode influenciar, ou seja, uma nova tecnologia como o aumento da internet, o que faz? Faz com que possamos começar a pensar em algo como o uso de servidores locais para controlar maquinários na agricultura. Então começa a chegar esse tipo de ideias novas. Essas novas tecnologias trazem novas tecnologias junto a si. Como isso muda no meio social, como eu dei o exemplo aqui, a aceitação até mesmo do uso do celular. Você pensa, no caso aí, você que tem o seu celular no seu dia a dia, utiliza-se ele para o seu uso mesmo, telefonar, até fazer pesquisa na internet, você consegue se largar dele, você consegue deixar assim, vou passar 2 dias sem olhar para aquele celular, você consegue isso? Não, porque ele te ajuda muito na tua vida, ele agrega muito na sua vida, então a gente vê que isso acaba fazendo parte da nossa vida. Além de meios econômicos, e a questão cultural também, são outros rumos que a gente vê que são tomados juntamente com a chegada dessas tecnologias. Então, sempre que a gente vê a implementação de uma nova tecnologia, aí seja ela em qual ramo tecnológico, a gente sempre acaba aceitando isso e faz parte da nossa vida e modifica o nosso meio de ver a vida. Mas vamos entender em 2 contextos principais aqui, o contexto social e o contexto educacional. O contexto, quanto à educação, vou focar principalmente ali na questão de como a nossa educação, eu falo não só aqui, nós nesse exato momento, mas das próximas gerações, como ela está mudando. E no contexto social, ver como um todo, como até mesmo aqui no nosso Nordeste, como isso está acontecendo. O impacto da ciência e da tecnologia na sociedade, a necessidade de suprimir o desequilíbrio. Então a gente utiliza-se a tecnologia principalmente focada para suprimir, para diminuir, para extirpar o desequilíbrio entre ricos e pobres. Será que isso é de todo verdade? A gente sabe que nem tanto. Mas muitas vezes é para tentar igualar. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar só nessa questão aí de uma pessoa que necessita, vocês que estão estudando no seu dia a dia, necessita conseguir mais conhecimento para participar até mesmo
de um concurso, ou até mesmo do Enem. Você precisa de livros, você precisa de informação. E aí uma tecnologia como a internet, ela lhe traz justamente isso, ela lhe equilibra com uma pessoa que tem condição financeira para comprar livros, ter essa informação ali ao seu redor. Não chega a tanto, digamos que esse equilíbrio não chega a tanto, porque uma pessoa que tem essa condição toda, ele pode pagar professores particulares, pode ter escolas ali particulares, enquanto você tem que buscar muito por isso, mas a tecnologia tenta fazer essa igualdade. Educados e analfabetos. Isso aqui, quando a gente vê a questão dos educados e analfabetos, é focado principalmente na questão dos educados em tecnologia. A gente vê isso mesmo, que temos analfabetos tecnológicos que não conhecem nada da tecnologia. A gente sempre coloca-se até como exemplo aquela pessoa mais idosa que não consegue até mesmo acompanhar essas tecnologias, quando você não consegue ter um celular, não consegue mexer no celular, não consegue ver esses novos aparatos ali. Ou seja, ele, de certo modo, ele ainda está nesse status aí de não entender, ou seja, analfabeto da tecnologia, enquanto muitos de nós aqui, a gente já tem um certo conhecimento quanto a isso. Não é algo tão distante da nossa vida. Mas, porém, aqui quando eu falo de info-ricos e info-pobres, ricos, principalmente da tecnologia, é aquela pessoa que consegue, que tem chegada, ele consegue tocar nessas tecnologias, ter em si essas novas tecnologias. Quando eu falo de algo como o uso de drones para uma plantação, para fazer irrigação, não são todos os agricultores que têm esse poder aquisitivo para ter essa tecnologia junto a si, para lhe ajudar. Então, com isso, a gente também cria essa questão de ter pessoas que são ricas dessa tecnologia, são ricas dessa questão desse mundo tecnológico, dessas novas tecnologias chegada a ele. Basta perceber o seguinte, vou voltar para um foco que é o principal da tecnologia agora, é a informação principal, é a grande novidade da tecnologia aqui, principalmente aqui no nosso estado, que é o 5G, essa nova tecnologia de rede. Mas ela vai chegar a todo mundo? Ela está chegando a todo mundo? Você viu alguma mudança na sua vida nesses últimos tempos? De início, não, a gente não vai ver. Por quê? Porque para isso é necessário que você tenha um celular que tenha acesso, que consiga acesso a esse tipo de rede. Por enquanto, quem utiliza celular aí, cada um de vocês, eu mesmo, vou continuar ainda naquele do 4G, tocando ali 4G vezes 3G, é sempre essa mesma rede. A gente não vai receber essa nova tecnologia desse modo. Mas serviços dentro do nosso grande estado, ele vai começar a fazer conexão através disso. Utilizar o link de conexão, não somente os meios que já conhecemos, cabeados, ou até mesmo 4G, mas vai utilizar esse 5G. Então, certas transmissões de dados, a utilização de certos serviços, você vai utilizar o Detran da sua cidade, você vai utilizar um serviço público, uma ouvidoria, ela vai ser mais ágil, vai ter uma maior agilidade. Então, esse contato das informações a esse sistema será mais rápido por isso. Então, isso que vai melhorar, isso que vai trazer essa melhoria na nossa vida de forma geral. Mas a gente devemos perceber que a gente ainda é pobre nessa questão de você conseguir acessar uma tecnologia nova como essa. Muito difícil, porque se a gente for olhar o preço de um smartphone, os poucos smartphones que estão ali por volta são uns 30, 40 modelos que temos dentro do nosso Brasil, e aí os preços deles são estratosféricos. Então você agora, nesse exato momento, conseguir comprar isso, conseguir ter esse smartphone, então aí se torna bem mais difícil para nós. Então a gente acaba sendo mais para esse lado aí dos pobres de informação, pobres de tecnologia. A palavra-chave para sintetizar o espírito de nosso tempo deve ser pluralidade, criatividade, flexibilidade, qualidade e eticidade. Eu digo que focando aqui no nosso ponto aqui, cada uma delas, pensar em grupo, ou seja, ter várias pessoas ali
você pensar no todo, ao criar, ao desenvolver algo tecnológico, você pensar no todo, como isso pode trazer uma melhoria à sua cidade, à sociedade como um todo. Criatividade, flexibilidade, qualidade, mas principalmente para nós aqui que somos criadores. Nosso curso é para isso, gente. Somos criadores, somos desenvolvedores, somos seres naturalmente criativos. Então nós temos que ter, antes de mais nada, a eticidade, ou seja, nós temos que ser seres éticos. Eu já cheguei a falar para vocês aqui, em outras disciplinas, e inclusive isso deve ter sido falado muito para vocês aqui na disciplina de arquitetura, que é a questão da ética, porque a gente acaba tendo informações sensíveis em nossas mãos. Chega você, uma pessoa, com um computador para fazer um reparo, um celular para fazer um reparo, e aí você tem ali grande parte da informação da vida daquela pessoa, informação sensível, informação privada naquela pessoa. E aí você tem que, nesse momento, ter a ética de como agir. Com o tempo, vocês aqui dentro desse nosso curso, vocês vão desenvolver habilidades dentro do mundo das redes. Vocês já têm um pouco, mas vão desenvolver muito mais a habilidade no mundo do desenvolvimento. E aí vocês vão entender esse mundo tecnológico. Vocês terão, principalmente, essa questão de entendimento dessas tecnologias muito maior do que outras pessoas que estão próximas de vocês. E é nisso, nesse novo conhecimento, que a gente tem que ter o cuidado de sermos éticos. A gente tem que tomar muito cuidado. Uma das coisas que é muito falada, e vocês verão muito, principalmente numa disciplina que está chegando aí, que é a disciplina de redes, que vai ser muito falado, é a questão do uso da internet, o acesso à internet. Como a internet nada mais é do que a conexão de vários computadores. E aí você ter acesso a essa grande rede e como você tem entrada em outras máquinas, como, por exemplo, uma coisa que é muito falada dentro do mundo das redes, é a utilização de IPs livres, ou seja, endereços livres para câmeras. A gente tem diversos acessos a diversas câmeras aí, que quando possuem senha básica, ou seja, todo mundo está colocando uma câmera de segurança em sua casa e colocando isso na rede própria. E essa câmera ela precisa ter um endereço. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso para nos dar essa segurança, mas a gente está deixando na internet a imagem ali, muitas vezes a imagem até da nossa casa, ao vivo, ali, disposta, aberta ali ao mundo, para quem conseguir chegar para aquele endereço, conseguir visualizar aquele item, conseguir visualizar aquelas imagens. Então é algo que, um tipo de conhecimento que a gente vai percebendo, quer dizer que então é fácil, né, é mais fácil do que se pensava, entrar em equipamentos, ver câmeras, ter acesso a essas máquinas, não é tão difícil assim quanto se aparenta, tão estranho, tão mágico. E é por esse motivo que a gente tem que ter, dentro da nossa área, principalmente a ética. Você saber que certas coisas do tipo, então quer dizer que você consegue, você sabe como fazer a instalação de programas para capturar dados de pessoas, ou seja, capturar senhas. Então você tem que ter a ética em si para utilizar esse conhecimento. E no contexto educacional, explorar as pesquisas de todas as ciências, identificar as necessidades e aspirações dos indivíduos e das organizações e determinar finalidades, métodos, programas, meios de ação adequados. Eu digo que no meio educacional não é simplesmente como vocês vão aprender alguma coisa, como vocês vão aprender até mesmo ao uso da tecnologia, mas eu digo que esse ponto aqui de explorar essas tais pesquisas de todas as ciências, isso aqui deve ser desenvolvido em cada um de vocês esse seguinte pensamento, de no futuro, quando vocês, digamos que vocês aí decidam serem desenvolvedores, você tem que entender um pouco, abrir o seu leque de opção, ouvir um pouco mais as pessoas, para poder com isso identificar necessidades e aspirações de indivíduos e de organizações. Imagine só você, vamos focar no algo que é possível de estar acontecendo
digamos, daqui a alguns meses ou até daqui a alguns anos na vida de cada um de vocês que vão estar aí no mundo do desenvolvimento. Chega para você o pedido de construção de um site. Construir um site, você sabe que é praticamente o quê? Entender de uma linguagem para a web. Então é algo que a gente pode aprender aqui e vamos aprendendo nesse nosso curso. Mas não é simplesmente a construção de um site. Você tem que entender o que aquela pessoa precisa, o que aquele indivíduo necessita. Então, quando alguém chega para você e fala, olha, eu tenho um pet shop e eu gostaria que você criasse um site para mim. É você entender o que aquela pessoa realmente quer, qual seria a aspiração dela, qual é a real necessidade dela. E com esse entendimento aí, você conseguir construir esse produto final da melhor forma possível para aquela pessoa. Então não é simplesmente alguém chega para você e fala, eu quero um site, você vai ali e produz um site como se fosse algo como chegar, eu quero que produza uma cadeira. Você vai lá e constrói uma cadeira. Uma cadeira é muito próxima uma da outra. A base é a mesma coisa para sempre. Por mais que existam diversos modelos, mas é sempre aquele mesmo tipo. Diferente de nós, que se alguém chega para você e pede para você construir esse site, esse pet shop aí, para esse pet shop, vai ser diferente, esse site vai ser diferente em cada um de vocês aí que estão me assistindo. Cada um dessa turma aí que está assistindo, você vai imaginar algo diferente. Mas esse modo de imaginar, ele tem que estar ligado justamente nessa questão da necessidade e aspiração daquele indivíduo e até mesmo da organização. O que aquela empresa, o que aquela organização está querendo realmente com esse site? Eles querem só promover o nome? Eles querem vender? O que eles realmente querem com isso? Então a gente tem que ter esse entendimento agora. Esse contexto, quando eu falo com as tecnologias no contexto educacional, não é só o modo como a tecnologia chega a vocês. O modo como chega esse novo conhecimento a cada um de vocês, mas é vocês compreenderem que vocês vão levar isso para a vida toda. Porque a grande maioria, a grande massa das pessoas, por mais que utilize de tecnologias, eles acabam não entendendo realmente. Vocês querem ver na prática mesmo como isso é real e até por enquanto ainda na vida de vocês aí que têm um smartphone, vocês que estão utilizando aí, têm um celular. Vocês realmente compreendem como o celular funciona? Vocês realmente compreendem como a internet chega até eles? Como funciona a internet sem fio? Como é que é essa internet, como é que esses dados estão vindo aí e você não está nem vendo eles chegando dentro dessa máquina? Você entende isso? Você entende como é que funciona o sistema eletrônico dele? Você entende como funciona a questão do próprio sistema operacional de um celular? Ele é igual, é diferente de um sistema para um computador? Esse celular que você tem no bolso aí, você entende que ele tem a mesma condição de processador que tem em um desktop? Então é esse entendimento que muitas vezes a grande maioria da população não tem, que o celular para ele é só aquela caixinha que solta imagem e som, só isso. Mas ele não tem o entendimento do como aquilo funciona e por diversas vezes nem tem a curiosidade de saber como aquilo funciona. E é um conhecimento que vai estar na vida de vocês, vocês vão entender isso. Vocês vão entender como é aquele funcionamento. E por diversas vezes, coisas que vocês vão fazer, vai parecer para outros até assim algo extraordinário, algo mágico. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que ao escolher as tecnologias, ao escolher um curso de informação, vocês vão estar seguindo uma área que toca todas as outras ciências, todas as outras áreas. Não existe nenhuma outra área sequer que não tenha ali um toque da tecnologia, o toque da informática no meio. Se você for pensar, a biologia também precisa de computadores, precisa dessas tecnologias que produzimos. Então, tudo está conectado não digo nem está conectado à tecnologia, à informática, mas tudo está conectado. O mundo cresceu do jeito que cresceu, se globalizou, nós temos essa conexão mundial justamente por causa da tecnologia, por causa da informática. Determinar finalidades, métodos, programas, meios de ação adequados. Então é outro ponto aqui de como você vai atender seus clientes, como você vai atender os indivíduos,
as empresas, levando a ele essa tecnologia, levando a ele esse produto final, mas você tem que fazer isso utilizando certos métodos, utilizando certas habilidades. E essas habilidades é justamente o que estamos aprendendo aqui e vocês vão seguir na vida aí aprendendo. Adoção dos 4 pilares da educação. A educação, no contexto geral, ela tem ali os 4 pilares principais. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Ou seja, ao modo, quando você tem o conhecimento, quando você toca esse novo conhecimento, você passa por esse meio, conhece, entende como fazer aquilo, entende como agregar isso na sua vida, ou seja, conviver, e isso acaba fazendo parte de cada um de vocês. Então, essa é a evolução do modo como entendemos, do modo como somos educados. E o contexto para uso das novas tecnologias, as NTICs, em educação. A gente tem que entender um pouquinho de como essas novas tecnologias já vêm sendo utilizadas e, com isso, visualizar o que poderá vir no futuro aí nessas novas tecnologias. As novas tecnologias, a gente é focado ali principalmente na hipermídia e na telemática. A gente vê que isso é um pouco do que a gente está vivenciando agora, nesse exato momento. Essa sala de aula diferente, onde estou eu aqui, a quilômetros de distância de cada um de vocês, mas ao mesmo tempo estamos todos juntos. Então, é a utilização dessas novas tecnologias desse modo. Utilizar câmera, microfone, internet, utilizar tudo isso para fomentar, para criar, para gerar essa nova sala de aula, esse novo modelo de sala de aula, onde cada um de vocês aprende, não necessariamente com menos conhecimento, aprende de uma forma ruim ou até melhor, mas é uma forma diferente de aprendizado. E essa forma diferente é utilizando essas novas tecnologias, que é principalmente a hipermídia e na telemática. Além disso, novos paradigmas de uso são vistos aqui. O uso educacional doméstico e ambientes interativos de ensino e aprendizagem. O primeiro, o uso aqui educacional doméstico, vocês já devem ter feito aí cursos diretamente na casa de vocês. Talvez até alguns de vocês aí que estão me acompanhando, principalmente do YouTube, estejam nesse exato momento, não necessariamente na escola, vocês podem estar acompanhando essa aula da casa, de casa aí do seu quarto. Então, utilizando essa nova tecnologia desse modo, aprendendo, utilizando deste modo. Ambientes interativos de ensino e aprendizagem, utilização dos vários AVAs, esse ambiente virtual que a gente pode encontrar, a utilização de algo como o Google Class, uma sala de aula totalmente online, bem mais, digamos até bem mais distante do que a gente está tendo aqui agora, porque aqui ainda temos esse contato direto aqui. A utilização de vários fóruns, a utilização de ferramentas, como ambientes virtuais, como o Blackboard, como o uso do Moodle, que são ambientes virtuais, AVAs, que nós temos desse modo para aprendizado. Vamos ver na questão da hipermídia. Prefixo hiper, com sentido de ramificação e tomada de decisão. Hipertexto, pedaços de texto conectados por elos significativos. Multimídia, vários meios controlados e ou criados pelo computador. Hipermídia, hipertexto mais multimídia. Ou seja, se a gente tem na questão do hipertexto, são a questão de vários textos conectados, e a multimídia são vários meios controlados pela questão do uso da tecnologia dos computadores, a hipermídia, a gente podemos nos focar, que é o que a gente fala direto aqui, dentro das nossas tecnologias, dentro dessa nossa disciplina, que é a utilização das mídias, as diversas mídias. Estou vendo aqui no nosso chat que a Desterro está falando assim, os nativos tecnológicos e os imigrantes tecnológicos. É bem colocado aí, de um modo bem filosófico de ver essa questão aí de pessoas que nascem, naturalmente, os nativos. Eu imagino que ela esteja focando nessa questão dos nativos tecnológicos. São essas pessoas, essa nova geração
que já nasce ali com um celular na mão, já nasce ali com uma TV que responde à voz. Então as pessoas já nascem com isso e não se assustam com tais coisas. E muitos de nós aqui já fazem parte desse proposto dela aí, os tais imigrantes, que a gente vai aos poucos entendendo essas novas tecnologias. Quero que vocês pensem um pouco. Imaginem só o seguinte, essas tecnologias que nós temos hoje em dia, quando eu falo aqui casa inteligente, a utilização de só comandos de voz para nos atender, a utilização de sensores com sensor de movimento, GPS, todas essas tecnologias que vão ali agregando aos poucos, ali caminhando, agregando nossa vida. Imagine como será a vida dos filhos de vocês, que já vão nascer com tudo isso rodeado ali, vão nascer com essa tecnologia ao lado. Imagine só o seguinte, tipo o caso do metaverso. O metaverso, se a gente vamos pensar o seguinte, esse exato momento agora, que estão vocês aí, em sala de aula, em casa, assistindo aqui essa aula desse modo, estão vendo isso. Se a gente for perceber que a criação do tal metaverso daqui uns 10, 15, 20 anos, mais ou menos, como é que será a escola do futuro? Será que vocês vão estar desse jeito, me assistindo direto do celular, de uma telinha de TV, de uma telinha aí qualquer? Será que vocês vão estar isso? Ou será que vocês vão estar em uma sala de aula virtual, como é proposto pelo metaverso, pelo tal metaverso? Não pensem só isso. Como será a questão de, no futuro, quando o filho fala para a mãe, ou seja, pode ser vocês aí, fala para a mãe que está indo para a escola. Ele vai ali para a salinha do quarto dele, vai lá para o quarto dele, coloca ali aquele óculos, coloca fone de ouvido e aí ele está na sala de aula. O que vocês estão fazendo agora, vivenciando agora, assistindo um professor que está ali a quilômetros de distância de vocês? Isso aí que está vivenciando agora. Se a gente for ver na visão dos nossos pais, o tempo que eram os nossos pais, isso aqui seria totalmente nem imaginável. A gente nem pensaria nisso, nem existiria isso. Aplicações quanto à hipermídia. Vamos ver essas aplicações. Essas tais aplicações criadas dentro da hipermídia, ou seja, a utilização das diversas mídias de comunicação já faladas aqui durante todo esse nosso curso, elas integram textos, imagens e sons. A gente já viu que, principalmente no uso da internet, no uso de... Vamos pensar aqui em um dos contextos aqui da hipermídia, as redes sociais. Utilizam bastante de textos, imagens e até mesmo sons. As redes sociais voltadas só para vídeo, utilizam-se muito disso. Ultrapassa uma figura estática, a experiência limitada. Tá aí que você pode, simplesmente após a nossa aula aqui, gostou do assunto, eu gostei sobre esse assunto e vou fazer uma pesquisa a mais. E nem sair da tua casa. Você pode procurar aí nas diversas mídias, você vai no YouTube, procura no Google, sobre tal tema, e encontrar ali outros professores, outros profissionais que estão ali a falar sobre tal tema. Criam novas formas de aprender, desafiam paradigmas baseados em materiais impressos. É algo que está até deixando de lado, estão deixando de existir, essa questão dos materiais impressos. A questão de você precisa de um livro, aí você vê lá, tem a versão do livro, onde você deverá ir até uma loja, comprar aquele livro, uma livraria, comprar aquele livro, ou encontrar até a versão dele que não é impressa, a versão dele totalmente digital, que a gente vê que muitas vezes, por questão até de custos, é mais barato, você não precisou derrubar nenhuma árvore, vamos pensar assim, derrubar nenhuma árvore para aquele livro chegue até você. Então, é algo bem novo, algo bem mais prático. Se a gente for pensar, um livro digital, um e-book, você ali na sua casa, no seu celular, você consegue ter esse livro sempre ali próximo de você. E se a gente for pensar nele impresso, isso acaba dificultando. Então faz parte dessa tecnologia. As vantagens quanto ao uso da hipermídia. Promove uma aprendizagem multissensorial e multidimensional, criando realismo. Atende a diversos tipos de usuários com diferentes estilos de aprendizagem. Oferece
flexibilidade com múltiplas possíveis organizações, facilitando o trabalho cooperativo. Permite armazenar grande massa de informação integrando vários modelos. Eu digo que a hipermídia, para nós aqui da tecnologia, algo de muito bom que ela trouxe não é simplesmente isso que a gente está vivenciando agora, onde está eu aqui, um professor de Teresina, está chegando à cidade de vocês aí para falar sobre tal assunto, trazendo para vocês tal conhecimento. Diferente, mais do que isso, a gente pode pensar mesmo na área profissional. Após vocês encerrarem um curso, vocês começarem a entrar no mercado, eu já disse até na questão, lá na aula de lógica, um desenvolvedor, ele não é obrigatoriamente, ele não está obrigado a trabalhar numa empresa, a estar ali de modo presencial naquela empresa. O home office, nos últimos tempos, foi muito falado durante a pandemia. Mas isso é um caminho natural dentro do mundo da informática. Porque, afinal de contas, um desenvolvedor de um software, um desenvolvedor ali de um site, ele necessita sair da sua casa e ir até uma empresa, passar ali as 8 horas naquela empresa, depois retornar para casa, perdendo esse tempo de transporte, esse tempo de translado, tudo isso, quando dentro de casa ele tem todo o aparato para a construção desse produto. Então, até o modelo de negócio, na nossa área, principalmente a área de desenvolvimento, ela está modificando. Ao invés de prender uma pessoa, olha, você tem que ficar 8 horas diante desse computador produzindo. Ao invés de dizer isso, é passado só missões práticas. Olha, eu quero que você construa esse CRUD. O CRUD é justamente o corpo, é o modelo de um software. Eu quero que você construa um site com tantas páginas e você tem tanto tempo para fazer isso. Você tem 3 dias, tem tantos dias para fazer tal coisa. Então, é passado para nós principalmente missões. Você tem que produzir aquilo dali. Eu levo para produzir o que está sendo pedido, eu levo 5 horas, eu não vou gastar as 8 horas. Ótimo para você. A empresa imaginou que você levaria essa média de 8 horas para fazer aquele produto. O que está sendo pago é a imaginação de que demoraria 8 horas. Você consegue produzir mais rápido? Perfeito. Você consegue entregar isso mais rápido? Ótimo. E por muitas vezes, eu mesmo já trabalhei diversas vezes em diversos projetos de forma home office, fazendo parte de algumas equipes na produção de alguns sistemas. Esse modo trabalhar home office, a gente acaba até conseguindo trabalhar bem melhor, porque você faz a tua velocidade, você faz ali o teu ambiente, o modo como você gosta, você está ali no local que é o seu computador, é o seu escritório, é a sua casa, então é bem mais prático desse modo. É claro que as empresas a gente ainda está nessa transição, estamos passando por essa transição, mas eu vejo isso como uma das maiores vantagens do uso dessas novas tecnologias quanto à hipermídia. E a telemática? Telemática, integração e aplicação de sistemas baseados em computador com tecnologias de comunicação. Então, a telemática, a gente vê que é justamente a função de uso desses sistemas, principalmente voltados à telecomunicação, as tecnologias das telecomunicações. Então, sempre que a gente falar em algo, aqui no nosso curso, voltado para a telecomunicação, o uso da telecomunicação, a gente vai estar ligado à telemática. Vocês vão ver ainda muito esse nome falado, principalmente quando a gente estiver falando de redes em dispositivos móveis. Eu vou ver isso aqui vai ser falado demais. A gente está tentando trazer para vocês principalmente esse conhecimento, mas isso aqui vai ser falado demais. O uso de redes de computadores para lista de discussão e fórum, correio eletrônico, o chat aí. A gente está aí, vocês mandam mensagem para mim que eu, na hora que eu estou vendo aqui, já de cara aqui, chat, comunicação sincronizada, né? Acesso a banco de dados e materiais, transferência de arquivos, links, ligações a outros sites. A gente perceba só o seguinte, a importância da telemática, a importância do uso desse meio de comunicação. A telemática não é simplesmente, ela estuda o modo de comunicação, é o modo de utilização. Não. Quando se fala de telemática, é o transporte, essa comunicação, esses dados de um ponto a outro. É quando eu crio para vocês algo como, criei um repositório ali dentro de uma nuvem, dentro da cloud.
criei um repositório lá no GitHub, no Dropbox, e deixei isso para vocês que vocês possam utilizar. É um meio de comunicação, um meio de utilização dessa tecnologia de telecomunicação. Eu deixei um item disposto ali para que cada um de vocês possam utilizar. E se a gente for focar num mundo maior, num pensamento maior, a gente pode até mesmo, vamos pensar lá numa disciplina como a disciplina de lógica, que tem ali um trabalho final, a disciplina de projetos, que teve essa apresentação ali, tem a apresentação do projeto final também, mas imagine só que para o futuro, quando se falar de um projeto, criação, desenvolver um projeto, cada um de vocês na sua cidade pode desenvolver um projeto junto com outra cidade. Imagina que você aí, quando foi fazer aquele projeto e queria fazer um projeto em dupla, você escolheu alguém que estava próximo a você, mas que com o tempo isso seja desnecessário. Você pode fazer ali justamente parceria, uma cidade parceria com outra na construção de um projeto. Imagine só no futuro, eu quero que isso aconteça aqui para nós, não é só imaginação não, que um projeto, eu escolha duplas de cidade, ou seja, duas equipes vão produzir um projeto. A produção de um site para finalizar a nossa disciplina, e deverá ser feita aqui por duas cidades. A cidade Coronel José Dias está aí me assistindo, e Curral Novo. As duas vão ter que se integrar e vão ter que fazer suas equipes se integrarem, ou seja, se comunicar e produzir um só projeto, um só sistema, um só site. Imagina só que legal isso. Aprender a se integrar, a se unir, duas equipes em localizações diferentes. Porque a ideia é justamente essa, que vocês não estejam fisicamente próximos. Então isso é muito legal na utilização da telemática. As prospectivas, processo ensino-aprendizagem, isso aqui na questão da educação. O processo de ensino-aprendizagem, ele vem normalmente online, mediatizado e apoiado sempre pela questão do uso de computadores. Então a gente percebe aqui o que estamos vivenciando agora, nesse exato momento, que é a utilização dessas tecnologias da telemática justamente no aprendizado, na educação. O que estamos utilizando aqui, o uso de computadores. Ah, professor, eu não estou utilizando computador não, eu estou aqui na minha casa aqui e estou assistindo você pelo meu celular. E o seu celular é um computador. É um tipo de computador, ele tem ali processador, tem tudo, ele é um computador. Ah, professor, eu estou aqui na sala de aula, assistindo direto aqui pelo link na escola, estou assistindo aqui pelo link aqui na TV. Não tem computador? Claro que tem, olha o meio de comunicação, o meio que a gente está transmitindo para você é justamente via internet. A utilização do YouTube via internet. Então a gente está utilizando sim esses diversos computadores. Eu resumi aqui como computadores, mas a gente vamos agregar esse conhecimento, não somente o computador, mas tudo aquilo que o rodeia. As redes, os sistemas, tudo aquilo que o rodeia está fazendo parte desse processo de ensino-aprendizagem. As habilidades tecnológicas, comunicativas e interativas. As tecnológicas, a gente sabe aqui que é o nosso aprendizado natural aqui nesse nosso curso, o uso do hardware e software geral, o uso de software de comunicação. A gente focou principalmente nesse primeiro módulo do nosso curso a utilização desses hardware e software, entendimento, o uso, o que é esses hardwares, como eles funcionam, o que são os softwares, como eles funcionam e até como conseguimos criar alguma coisa, um inicial de um software, um algoritmo inicial. E aí a gente vai começar a entender nos próximos módulos aqui do nosso curso esses tais softwares de comunicação, entender como eles funcionam e até mesmo como gerenciá-los. E nas questões, nas habilidades comunicativas, comunicar ideias e conversar, ou seja, aí as nossas habilidades naturais, utilizar dessas tecnologias que a gente viu ali, hardware e software, mas agregadas às nossas habilidades naturais, as comunicativas, interativas, trabalhar cooperativamente. É por isso que eu sou totalmente contra, na hora que chega o momento de desenvolver uma habilidade, desenvolver um site. Vamos lá, passei para vocês aqui a seguinte atividade. Eu gostaria que vocês produzissem um site com 3 páginas sobre tal tema, sobre o tema como o caso lá do pet shop. Eu quero que vocês façam isso. Mas
você não deverá desenvolver sozinho. Você tem que desenvolver com uma equipe de 5 pessoas. Eita, aí que está difícil. Porque por muitas vezes, principalmente quando o assunto é pequeno, quando a atividade é pequena, aí eu tenho que construir um algoritmo calculadora. Cada um de vocês aqui deve pelo menos saber o rumo de como fazer isso. Você vai fazer um site com 3 páginas. Cada um de vocês tem ali um caminho mais ou menos de como fazer. E por muitas vezes, você acha até que é melhor fazer isso sozinho, porque vai ficar aquela coisa de dependendo. Alguém, essa é a pior parte, gente. Alguém tem que gerenciar esse projeto. E aí chegou o momento de ter um líder. A equipe é de 5, tem que ter alguém ali que tem uma voz ativa, o líder, para decidir o que cada um vai fazer. E aí é que a gente viu lá na disciplina de lógica a questão do uso de módulos. É dividir as ações em módulos e cada um vai fazer uma parte. Cada um vai fazer um pedacinho. E aí é nesse momento que você tem que conseguir trabalhar de forma cooperativa. E não somente o conseguir fazer com que esse grupo comece a trabalhar, mas conseguir que cada um deste grupo consiga participar efetivamente desse grupo. Aí que está a dificuldade. Vocês percebam o seguinte, mesmo sendo focado na tecnologia, na escola de vocês, em alguma disciplina, em algum momento da vida, vocês já apresentaram um trabalho escolar. Vocês já foram para frente da sala, na frente de todo mundo, formou um grupo, escreveu na cartolina, fez alguma coisa para fazer a apresentação e foram lá para frente da sala para falar sobre aquele tema. E aí vocês sabem, lembrem aí, cada um de vocês que participaram disso, vocês lembram da dificuldade de, quem vai fazer o quê? Tal pessoa gosta de desenhar, ele vai ficar desenhando. Vocês percebem que em grupos que vocês participaram, em atividades como essa que vocês participaram, sempre quando tem alguém que tem uma voz ativa, ou seja, tem um líder, o trabalho flui melhor. O trabalho ali acontece melhor, de uma forma melhor. E aí sempre nesse grupo tem aquele ali que, nossa, aquele cara ali, ele não quer nem apresentar, não fez nada, não quer apresentar, quer só que coloque o nome dele no grupo. Tem esse também, que é o sanguessuga ali em cima, naquele grupo. Vocês já devem ter passado por essa experiência também. E aí é justamente isso, essa liderança, conseguir fazer com que esse grupo consiga participar de forma efetiva desse modo. Então, isso são as habilidades desejadas. Entender a tecnologia, conseguir se comunicar e fazer com que esse grupo, estas pessoas que entendem essas tecnologias e consigam conversar, consigam interagir. Consigam que isso flua, que esse trabalho aconteça. Porque é esse modelo, essas 3 habilidades aí, é que regem o novo modelo de trabalho no mercado. Se você for pensar em qualquer tipo de trabalho que hoje em dia, mesmo que não seja o seu home office, seja você na empresa, você necessita dessas 3 habilidades. Pode pensar qualquer trabalho aí, eu vou trabalhar no supermercado, eu vou ser caixa do supermercado. Vou trabalhar ali naquele supermercado. Então, se é esse tipo de trabalho, está longe da tecnologia, está nada. O caixa é o quê? Não é um computador? Você não tem que fazer a soma final, tem que contabilizar ali tudo que você vendeu, tem que entender o software utilizado naquele trabalho, tem que entender aquele hardware, você tem que entender aquela tecnologia. Comunicar, você não vai conversar com os clientes, eles chegam, passa por você e não conversa nada, não tem nenhuma conversa, não tem o tipo de pagamento, você tem que ter essa conversa. E essa interação em grupo. Será que é possível? Você chega, senta ali na frente daquele computador, daquele caixa, faz seu trabalho e vai embora sem conseguir interagir com o resto do grupo daquela empresa? Impossível. Então a gente percebe que esses 3 pontos, essas 3 habilidades, elas estão em tudo, gente. Se você conseguir criar ali essa expertise, se você conseguir aumentar o seu nível nessas 3 habilidades aqui, pode ter certeza que é sucesso. Exigências para a educação. Oferecer. O que a educação ali a gente espera necessariamente? Experiência educacional diversificada, não aprender somente um modo, só um caminho, só uma habilidade geral. Você não deve aprender só matemática, nem somente português, nem somente geografia, entender um pouco de tudo, ter essa habilidade diversificada. Domínio do processo de aprendizagem. A gente viu lá que existe um passo para a aprendizagem, a gente falou agora há pouco.
um passo para você aprender, desde o conhecer até tornar isso parte de si. Então, entender como isso acontece. E a educação permanente, é o que a gente fala sempre para vocês aqui. Quer se tornar um profissional de verdade, não saia da escola. Não, eu vou terminar aqui, vou terminar esse curso técnico e pronto, aí eu vou para o mercado de trabalho, nunca mais eu volto para a escola, não quero nem pisar. Engana-se. Em qualquer seja a função que você vai trabalhar, você tem que sempre se melhorar. E a única forma de se melhorar dentro do mercado de trabalho, dentro desse novo modelo, é você melhorando as suas habilidades, criando novas habilidades. E isso só se aprende na escola. É fazendo um curso adicional, um curso final de semana, fazendo uma pós-graduação, uma graduação, fazendo algo desse tipo. Então você tem que sempre ter em mente isso. A educação é permanente, você não pode fugir disso. E qual é o papel do professor? Voltado aqui para o professor quanto a isso. Apropriar-se das novas tecnologias e utilizar-se no contexto escolar. Rever o papel da escola, desenvolvendo currículos mais flexíveis, proporcionar aos alunos variadas experiências educacionais, considerando as experiências vividas fora da escola e participar efetivamente do planejamento para utilização e avaliação do uso das novas tecnologias da informação e comunicação. Então tá aí, você aí, professor mediador, você sabe disso, você sabe que no plano de aula, no projeto de ensino, a gente tem justamente sempre essa discussão de como utilizar toda essa tecnologia que nos rodeiam para melhorar o processo de aprendizado dos nossos alunos. O processo de aprendizado de cada um de vocês aí que está assistindo. Como é que eu posso trazer isso? Será que eu proibir inteiramente toda e qualquer forma de tecnologia entrando ali em sala de aula, você que gosta de fazer pesquisas direto pelo celular, você que gosta de fazer essa busca, será que eu tenho que manter-me ainda daquela forma ainda arcaica? Olha, você vai fazer uma pesquisa, mas eu quero que você faça a pesquisa indo lá na biblioteca central da cidade. Quero que você vá lá, e aí lá você vai olhar, vai consultar tais livros, eu quero que você leia tais livros e escreva aqui de forma manual, manuscrito. Entregue isso em folha de papel ao máximo. E aí eu transformo isso numa prática diária, todo tempo, toda atividade minha só será desse jeito. Eu estou fazendo o meu papel ali real de professor, não porque eu estou te afastando dessas novas tecnologias. Não que algo como um trabalho como esse, ler um livro, seja errado, mas forçar esse afastamento das tecnologias da vida do meu aluno está errado. Porque a gente tem que entender que ele está rodeado, essas novas tecnologias estão chegando, estão cada vez fazendo mais parte da nossa vida, então a gente tem que entender isso. A alfabetização em computadores, domínio de habilidades e valores para enfrentar a sociedade cada vez mais informatizada, evitar a exclusão digital. Isso aqui faz parte do trabalho não só do professor, mas da escola como um todo, dos governantes como um todo. A gente tem que evitar ao máximo essa exclusão digital. E é por isso que a gente tem que ficar realmente, tem que até protestar muitas vezes, para que chegue para nós essa tecnologia em nossa cidade, em nossa escola. O meu colégio aqui, a minha escola, ela tem somente um laboratório de informática, e aí são várias turmas aqui, turma de primeiro, segundo, terceiro ano, tem várias turmas aqui, é a maior disputa para conseguir acesso àquele laboratório. E aí, você vai ficar só discutindo, só protestando contra a escola? A gente tem que ficar de olho, até mesmo nos governantes. Aquele governante que é eleito, a gente tem que ficar de olho quanto a isso, para melhorar a educação. Verificar até mesmo, em momentos como esse que acontece o censo, em momentos que acontece um censo escolar, verificar que tem essa demanda bem aí. Que está faltando computadores, que está faltando justamente essa parte da informação, para que a sociedade, para que os alunos tenham mais acesso a essas novas tecnologias. Não adianta simplesmente eu falar sobre um computador, eu falar que existe um computador, que existe linguagem de programação, se o aluno não experimenta isso na prática.
Então ele tem que ter isso. E não é somente, isso aqui é focado para a escola, viu? Esse momento nosso aqui é para a escola e professor. Não adianta simplesmente eu jogar essa demanda para cima do meu aluno, dizer que eu quero que ele construa tal programa, tal projeto, e aí deixar que ele vá buscar os meios. Não, isso depende muito da pessoa, depende muito aqui da escola. Estou vendo aqui que Caridade mandou uma mensagem, deixa eu ver aqui. Se possível, abre um espaço para os alunos tirarem dúvidas com relação ao projeto que será entregue amanhã. Aqui em Caridade estão dizendo que está dando erro. Estão falando do projeto da disciplina de projetos, né? A disciplina de projetos aqui, gente, da professora Amanda. Vocês sabem, daqui a pouquinho ela vai estar aqui, ela vai estar em sala de aula, depois da minha aula, vai estar falando para vocês sobre projetos, vai ter a aula de projetos, tá, Caridade? Depois aqui dessa nossa aula aqui, não é a aula de arquitetura, a professora Amanda não vai para a aula de arquitetura, ela vai para a aula, vai falar sobre projetos, vai ter uma aula de projetos. A entrega do projeto, a apresentação do projeto, quem vai apresentar, vai ser no dia de amanhã, tá? Isso, e daqui a pouquinho ela vai chegar aqui para vocês, ela vai chegar, vai ter uma aula e vai ter esse momento. Aí você começa, vocês mandam essas mensagens para ela, porque a professora aqui de projetos, pela parte dessa turma de manhã aqui, é justamente ela, né? Então ela vai estar daqui a pouquinho, nesse encontro a mais, vai estar nessa aula adicional aqui de projetos, justamente que deverá ser utilizado desse modo, tá bom? Então daqui a pouquinho, na aula dela, vocês podem mandar mensagem para ela aqui, que ela vai tentar ajudar vocês, e aí, no dia de amanhã, na data de amanhã, com a entrega final, a apresentação desse projeto aí, vai estar tudo dirimido, tudo certinho, tudo bem? Não, é da calculadora. Ah, então, vamos falar daqui a pouquinho aí, peraí, gente. Mas antes de eu voltar e falar sobre responder essa questão aí que a Caridade está perguntando, vamos para o nosso intervalozinho de 3 minutos e a gente já retorna.